Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 16, a tentativa do Senhor de ir para Vrindavana, a partir do verso 38. Quando todos chegaram à ponte chamada Ataranala, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao tomar conhecimento da chegada, enviou-lhes Govinda com 2 guirlandas. Govinda ofereceu uma guirlanda a Advaitacharya e outra a Nityananda Prabhu, deixando-os muito felizes. Na verdade, eles puseram-se a cantar o santo nome de Krishna naquele mesmo local, e dançando sem parar, tanto Advaitacharya quanto Nityananda Prabhu chegaram a Jagannatha Puri. Então, pela segunda vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu enviou guirlandas, das quais fez agora portadores Swarupa Damodar e outros associados pessoais. Assim, enviados pelo filho de mãe Shati, eles seguiram em frente. Quando os devotos da Bengala chegaram ao lago Narendra, Swarupa Damodara e os outros recepcionaram-nos, oferecendo-lhes as guirlandas dadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando, por fim, os devotos chegaram ao portão do leão, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou sabendo da novidade e foi ele mesmo encontrar-se com eles. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu e todos os seus devotos visitaram o Senhor Jagannatha. Enfim, acompanhado de todos eles, voltou à sua própria residência. Vaninatha Raya e Kashi Mishra trouxeram então uma grande quantidade de prasada que Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu com sua própria mão, alimentando todos eles. No ano anterior, todos tinham sua própria residência particular e, tendo sido as mesmas residências oferecidas novamente, todos foram descansar. Por 4 meses seguidos, todos os devotos permaneceram ali, desfrutando do canto do Mahamantra Hare Krishna, juntamente com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como no ano passado, todos, ao chegar à época do Ratha Yatra, lavaram o templo de Gundicha. Os habitantes de Kulina Grama deram cordas de seda para o Senhor Jagannatha e, como anteriormente, todos dançaram perante o carro do Senhor. Depois de muito dançarem, todos foram a um jardim circunvizinho e descansaram à beira de um lago. Um brahmana chamado Krishnadas, residente de Radhadesha e servo do Senhor Nityananda, era uma pessoa muito afortunada. Krishnadasa era quem enchia um grande balde d'água e o despejava no Senhor enquanto este tomava banho, deixando-o muito satisfeito com isto. Então, os restos do alimento oferecido ao Senhor em Balagandhi chegaram em grande quantidade, e Sri Chaitanya Mahaprabhu, juntamente com todos os seus devotos, comeu esses restos. Aqui tem um significado. Em referência a Balagandhi, veja o Madhya Lila, capítulo 13, verso 193. Verso 193 do capítulo 13, o título do capítulo é O Senhor dança em êxtase no Ratha Yatra. Ao alcançarem o local chamado Balagandhi, o Senhor Jagannatha parou seu carro e começou a olhar para a esquerda e para a direita. Só isso. Então já tinha uma relação do próprio Senhor Jagannatha com o lugar. Como no ano anterior, o Senhor presenciou o festival de Ratha Yatra com todos os devotos, bem como o festival de Hera Panchami. Então, Advaita Acharya fez um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu e houve uma grande tempestade relacionada a este incidente. Srila Vrindavana Das Thakura descreve elaboradamente todos esses episódios. Então, certo dia, Srivasa Thakura fez um convite ao Senhor. Significado. O Chaitanya Bhagavata, Antya Lila, capítulo 8, faz a seguinte descrição. Certo dia, tendo estendido um convite a Chaitanya Mahaprabhu, Sri Advaita Acharya pensou que se o Senhor viesse sozinho, alimentá-lo-ia para sua grande satisfação. A coisa aconteceu de tal forma, quando
os outros sannyasis estavam indo almoçar na casa de Adwaita Acharya, houve uma grande tempestade, impedindo-os de chegar até seu destino. Assim, conforme era o desejo de Adwaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu veio sozinho e aceitou a praçada. Malini Devi, a esposa de Srivas Thakura, cozinhou os legumes favoritos do Senhor. Por devoção, ela se considerava uma criada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas sua afeição era como a de uma verdadeira mãe. Todos os devotos principais, encabeçados por Chandrasekhara Acharyaratna, costumavam fazer convites a Sri Chaitanya Mahaprabhu periodicamente. Ao final do período de Chaturmasya, que dura 4 meses, Chaitanya Mahaprabhu, num lugar solitário, novamente consultou-se com Nityananda Prabhu todos os dias. Ninguém pôde descobrir os assuntos de que tratava esta consulta. Então, Srila Adwaita Acharya, gesticulando, disse algo a Chaitanya Mahaprabhu e leu alguns trechos poéticos, os quais ninguém compreendeu. Ao ver o rosto de Adwaita Acharya, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu, tendo entendido que o Senhor concordara com sua atitude. Adwaita Acharya começou a dançar. Ninguém sabia o que Adwaita Acharya pediu e o que o Senhor ordenou. Após abraçar o Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se dele. Sri Chaitanya Mahaprabhu então disse a Nityananda Prabhu: Por favor, ouve-me, ó homem santo. Agora é minha vez de te pedir algo. Por obséquio, atende meu pedido. Não venhas a Jagannatha Puri todos os anos, mas fica na Bengala para satisfazer meu desejo. Significado de Srila Prabhupada. A missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu é propagar o único remédio eficaz nesta caída era de Kali. O canto do Mahamantra Hare Krishna. Seguindo as ordens de sua mãe, Sri Chaitanya Mahaprabhu residia em Jagannatha Puri, onde os devotos vinham vê-lo. Contudo, o Senhor sentia que esta mensagem deveria ser intensamente propagada na Bengala, e em sua ausência não havia uma segunda pessoa capaz de fazê-lo. Portanto, o Senhor pediu que Nityananda Prabhu ficasse lá e divulgasse a mensagem da consciência de Krishna. Arupa e Sanatana, o Senhor também confiou uma pregação com responsabilidade equivalente. A Nityananda Prabhu solicitou-se que não viesse ano após ano a Jagannatha Puri, embora a visita ao Senhor Jagannatha beneficie a todos imensamente. Devemos com isto concluir que o Senhor estava se negando a dar uma oportunidade de ouro a Nityananda Prabhu? Não. O servo fiel de Sri Chaitanya Mahaprabhu deve cumprir sua ordem, mesmo que tenha que sacrificar sua ida a Jagannatha Puri para ver o Senhor Jagannatha lá. Em outras palavras, é mais auspicioso cumprir a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu do que satisfazer os sentidos vendo o Senhor Jagannatha. Pregar o culto de Chaitanya Mahaprabhu em todo o mundo é mais importante do que ficar em Vrindavana ou Jagannatha Puri, visando a satisfação pessoal. Propagar a consciência de Krishna é a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, seus devotos sinceros devem realizar seu desejo. Pritivite acheyata nagaradi grama. Sarvatra prachara haide moura nama. Os devotos do Senhor Chaitanya devem pregar a consciência de Krishna em todas as cidades e aldeias do mundo. Isto satisfará o Senhor. Não é que devamos agir caprichosamente para nossa própria satisfação. Esta ordem vem até nós através do sistema de Parampará, e o mestre espiritual apresenta-se ao discípulo de modo que este possa propagar a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. É dever de todo discípulo cumprir a ordem do mestre espiritual fidedigno e difundir a mensagem do Senhor Chaitanya em todo o mundo. Este é um assunto super importante até os dias atuais, a pregação da consciência de Krishna. Ainda hoje, nós vemos muitos devotos se refugiando em Mayapur, Vrindavana, Jagannatha Puri, sul da Índia, em tantos lugares,
com o objetivo de se protegerem e de cooperarem com a missão de Prabhupada nesses lugares, evidentemente. Mas observem que Prabhupada interrompe o fluxo de uma descrição dos passatempos do Senhor Chaitanya para falar da importância da pregação. Olhem como é importante. É muito mais importante que o aspecto religioso, de que o aspecto do yoga, que a pessoa pratica e ela própria se purifica. É muito, de acordo com Prabhupada, que foi o exemplo que ele deu de vida, é muito mais importante se dedicar aos outros e fazer com que os outros tenham oportunidade. Evidentemente que a pessoa deve fazer isso dando exemplo pessoal, ela deve praticar o básico, mas ela não deve incrementar a vida religiosa a tal ponto de que a impeça de pregar a consciência de Krishna, de distribuir a misericórdia do Senhor Krishna para todas as pessoas. Todos nós precisamos saber disso, precisamos estar sempre atentos para os desejos de Prabhupada, porque somos seguidores dele. E somos os primeiros seguidores. Isso é muito importante na história que está se criando. Nós somos os seguidores mais perto de Prabhupada. Nós sabemos o que eram hippies, o que era Nova York. Nós sabemos tudo isso. E quem sabe daqui a anos, sei lá, dezenas de anos ou o que seja, as pessoas nem saibam mais o que era esse tipo de coisa. Não se sabe o que vai acontecer com a cidade como Nova York. Agora estamos de novo em guerra no mundo, começando uma guerra que pode se tornar a tão falada Terceira Guerra Mundial. Já existem tensões entre as grandes potências mundiais, já existe medo, escassez, tudo isso. A Rússia e a Ucrânia têm muitos devotos e todos esses devotos estão agora submetidos a essa situação de guerra. Isso afeta demasiadamente a todos nós. Além do mais, tem devotos ucranianos e devotos russos espalhados por todo o planeta, já casados com pessoas de outros países e tudo mais. Então, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos, mas nós sabemos que nós somos os mais próximos a Prabhupada. Nós somos as gerações mais próximas de Prabhupada. Então, devemos estar muito atentos para não modificar a missão de Prabhupada de pregar, de levar as pessoas à consciência de Krishna. Aqui em Campina Grande também já estamos reabrindo, né? Talvez historicamente sejamos o último templo do mundo a reabrir, mas estamos reabrindo para um festival e coincidentemente também estamos esperando uma nova turma do Instituto e podemos aproveitar esse pique de entusiasmo e rever muitas das atividades que deixamos de molho durante a pandemia, que não cuidamos durante a pandemia, cuidar das pessoas. Existe uma notícia muito boa, um reconhecimento da nossa parte, que enquanto ocorreu a pandemia e enquanto esses últimos anos se passaram aqui em Campina Grande, a equipe de Campina Grande cuidou de algumas pessoas e essas pessoas já estão se comprometendo. Nós vemos o Rosenildo, o Lucas, o Odilon, que estão em Vrajadama agora, a Aninha e outras pessoas também que criaram alguma relação, a família de Odilon, o Jonathan, mesmo o Krishna Max, agora ele está um pouquinho afastado, porque não temos atividades para convidá-lo, mas todas essas pessoas, de alguma forma, receberam algum tipo de ajuda, de atenção e aumentaram o seu compromisso com a consciência de Krishna. Mas agora precisamos continuar com a pregação. Precisamos continuar a cuidar dessas pessoas para que novas pessoas cheguem e assumam diferentes postos, que se tornem pujaris, se tornem cozinheiros, se tornem recepcionistas, se tornem presidentes, vice-presidentes, tesoureiros, e que a nossa comunidade cresça, né? Em toda a sua estrutura, seja ela administrativa, seja ela própria para a pregação. Esse tipo de assunto a gente não pode deixar de mencionar quando houve um significado de Prabhupada como esse, em que
o próprio Chaitanya Charitamrita revela Chaitanya Mahaprabhu dizendo para Nityananda: não venha todo ano a Jagannatha Puri. Não precisa praticar esse voto religioso de todo ano estar aqui. Você não precisa isso. Você vai para Bengala, lá é um oceano de pregação. Um bom lugar para pregação. Fica lá, cuida daquela turma que já tem a tradição gaudia. Vai para lá. É bem interessante ouvir o próprio Chaitanya Prabhupada pegar o gancho para escrever um significado tão explicativo que nos adverte da importância da missão de Chaitanya Mahaprabhu. Assim, hoje temos o domingo. Eu agradeço a vocês a oportunidade da leitura do Chaitanya Charitamrita aqui, reunido com vocês. Muito obrigado. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.